Olá, Thaisa, Stephanie, boa noite. Valentra, Marcelo, boa noite. Souza Carol, Solange, oi, boa noite. Matheus, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live, a primeira live aqui da página Diário de Estudante de Letras. O áudio está baixo? Eu acho que é o meu fone. E eu só tenho esse. Tá muito baixo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tipo assim, dá pra ouvir mais ou menos porque eu penso que é o meu fone. Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Porque eu acho que é meu fone, mas é o único recurso que eu tenho. Então vai ser com esse mesmo. Tá bom o áudio? Então, olá pessoal, boa noite, vocês que estão entrando. Bem-vindos à primeira live aqui do Diário. Nosso tema hoje vai ser sobre análise do discurso, né? Como a gente já havia comentado ontem lá na postagem. E eu espero que seja bastante proveitoso para vocês a nossa conversa, né? Vai ser com o professor Rony. Boa noite a todos, boa noite, Letras de Discurso. Amanda Duarte. Boa noite, bem-vindos. Flávia. Eu vou aceitar aqui o Rony pra gente começar. Olá, boa noite, Rony. E aí, amigo, beleza? Boa Beleza, noite. Cara, tá travando aqui pra mim a minha imagem, mas dá pra aparecer normal aí? Eu tá, dei aqui tá uma tudo legada. normal. Ah, beleza, então, acho que é celular. Cara, que satisfação, velho, tá aqui contigo nessa Seja live. bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Eu agradeço que Obrigado. você aceitou o convite. A gente já havia conversado sobre essa live e tal. E você Sim, aceitou, civilizou. Eu sei como está a sua vida agora, nesse momento, né? Você tem quase não tô dormindo. passado por transformações aí, mas aceitou o convite. Então, Sim. agradeço por, pela disponibilidade. E vamos começar, né? Só queria fazer uma pequena apresentação aqui para a página, porque é a primeira vez que eu estou aparecendo também aqui em Ah, algum sim, projeto. sim. Eu não tenho assim tanto, ainda não fiz ainda produções relacionadas a isso. A minha questão Certo. na página ainda é mais publicações, os memes lá que eu posto. Sim. Então, Eu boa acho noite a todos. divertido, eu acho divertido os memes, cara. Eu rio demais. Acho É, muito legal. e é isso que eu tenho produzido, então é a primeira vez. Então, para quem está aí, eu sou o gerenciador da página, aqui do Diário de Estudantes de Letras, aquele que produz aqueles memes lá que vocês ficam curtindo e tal. Eu agradeço. A página aqui no Instagram está chegando a 6 mil seguidores, está quase chegando a 6 mil seguidores, então é uma marca assim, muito grande, porque de tão pouco tempo que eu estou por aqui pelo Instagram. É porque você E começou lá no Facebook, eu me lembro. Quando a gente estava na graduação, você tinha começado no Facebook. Faz tempo eu que eu não uso comecei o Facebook. Mas eu me lembro que eu seguia lá. Era muito legal. entrei aqui no Instagram.
Então, sim. só meio para me apresentar, sou o Evandro, eu moro no norte, em Manaus, e começando agora a nossa primeira live, né? Já faz a produção logo com a primeira live, esse cara de análise de discurso. Uhul. Então, vamos lá. É, seguindo aqui o roteiro que você me mandou, né? Então, o tema da nossa live de hoje será sobre análise do discurso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre que tem a que essa área de essa ciência ela estuda, o que a gente pode perceber dela. Quem aí quer conhecer sobre análise de discurso, o Rony está aí para comentar um pouco. Ele é recém agora especialista. Eu tenho que É. admitir que eu tive muito pouco contato com análise do discurso. Eu acho que eu tive apenas duas disciplinas assim sobre análise do discurso. Uma na graduação, que eu fiz ainda como optativa, e outra na minha pós-graduação, que foi uma disciplina sobre análise de discurso, mas eu penso que eu não entrei muito forte nela em conhecimento. Foi mais assim Sim, um básico. foi mais algo superficial, né? Aí você não, você já fez uma especialização toda e então já deve estar com tudo na mente para comentar aqui um pouco com a gente. Então aqui Sim, sim. você poderia se apresentar, dizer seu nome, sua formação, sua profissão, seu hobby, etc., para a gente conhecer um pouco do que você tem de profissional, como é que funciona a sua perspectiva da análise de discurso em relação a isso, a sua vida. Então, pode se apresentar. Beleza. É, eu me chamo Stephenson Rony, mas o pessoal me chama mais de Rony porque é mais fácil, né, de, de falar. Eu conheci o Evandro na graduação, na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, desde 2011, né? A gente se conhece desde lá, então a gente fazia trabalho, alguns trabalhos em grupos, e também às vezes na hora do intervalo a gente jogava dominó. Isso era muito legal. Deu uma travada aqui? Eu senti que travou. Não, estou sentindo, Tá tá ouvindo. prosseguindo? Pode Beleza, prosseguir. então. Ai, ai. Aí, eu sou formado em Letras de Língua Portuguesa. Ah, Aí eu fiz recentemente a minha especialização, né, de 1 ano e meio em análise do discurso. E, cara, esse é uma das ciências da área da linguística que eu gostei bastante. Hoje eu trabalho como professor para educação básica, para alunos de 6º ano até o ensino médio. E meu hobby é ler, ler sobre a análise do discurso, mas não somente isso, né? Eu gosto também de ler outras coisas, né? Recentemente estava lendo sobre cognição linguística, que eu achei interessante, questão da aquisição da fala, como é que as crianças adquirem, né? Aliás, como é que elas buscam como é que é o processo, né, da fala. E isso me chamou muita atenção. Meu hobby atualmente é cuidar do meu filho, que tem 15 dias de vida. 15? Vai fazer 16 dias de vida. Então, há 16 dias que eu não durmo direito, porque choro no meio da madrugada, e tem que trocar a fralda, tem que limpar, aí a mãe tem que amamentar, né, minha esposa. Até quero dar um beijo aí, mandar um beijo para minha esposa Giovana. E é isso. Esse é o meu um pouco assim sobre mim, né? Eu tenho hoje, uma nova vida. Eu tenho 28 anos, né? Então, eu acho que deu para me apresentar melhor. E outra coisa, rapidinho. Eu vi que a Solange tá aí, né? Mandar um abraço para a Solange, Ah, que foi também colega de graduação na UFAM, né? Então, mandar um abraço para ela aí. Eu sei que ela tá grávida, né? Não é isso? Parabéns pela sim, gravidez dela aí, que dê tudo certo, nasça com muita saúde. tá bom. É, essa live é sobre análise do discurso.
quero que você comente para gente como foi que você conheceu a análise do discurso, qual o seu primeiro contato, como houve um despertamento para essa área da linguística. Cara, foi assim. Eu tinha feito uma disciplina chamada semântica. E assim, no início da faculdade, eu sempre tive essa linha estruturalista. Sempre gostei de fonética, fonologia, de latim, que é uma coisa que lá no diário você sempre faz memes, né? É, como se o latim fosse uma coisa horrível e é bem engraçado isso. Então eu sempre fui dessa linha estruturalista. Gostava dessas coisas, menos de literatura. Não era muito fã de literatura na época que eu entrei. E aí, quando eu fiz a disciplina de semântica, que a gente estuda diversas semânticas, né? Tem o livro do Carlos Penco falando sobre semântica, né? Enfim. Aí eu fiquei, cara, que da hora esse negócio. E o professor que ministrou essa aula era o professor Luiz Carlos, que é doutor na área de análise do discurso. E ele fez o convite para que eu fizesse a matéria optativa de AD, né? E eu cheguei a fazer a disciplina optativa. Eu não sei como é que funciona nas outras universidades, mas na nossa grade lá da UFAM, ela é optativa, ela não é uma disciplina obrigatória. Então eu cheguei a fazer e eu fiquei, cara, é isso que eu quero. E outra coisa também que me marcou mais ainda para decidir finalmente entrar e mergulhar de cabeça foi numa vez que teve um simpósio de mestrandos que estavam apresentando os seus trabalhos, as suas pesquisas lá na universidade e era com análise do discurso. E assim, o que me chamou a atenção foi uma palestra de uma mestranda, que eu não vou lembrar o nome dela, não vou lembrar, isso foi em 2013, então não faz muito tempo. E aí ela começou a fazer análise do discurso com o filme Jogos Vorazes. Aliás, filme barra livro, né? Livro, porque depois que se transformou em filme, né? Aí, cara, ela fez uma análise que eu fiquei assim, gente, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero fazer análise das coisas, do discurso, né? Com uma perspectiva mais teórica, etc. E assim, ela deixou uma frase assim naquela apresentação do trabalho que me chamou muita atenção, que foi assim, esse livro, essa obra, Jogos Vorazes, é como se fosse uma espécie de cavalo de Troia, criticando toda a indústria cinematográfica, a indústria do entretenimento, porque ela fez uma comparação com Big Brother Brasil, né, em que as pessoas ali, o público fica julgando as pessoas que estão dentro, também fala sobre isso. Existe um que é telespectador daquele produto, consome aquele produto e tal. E aí eu achei essa análise dela muito interessante, né? Eu gostei bastante. Aí foi por causa desse simpósio que eu pensei, cara, eu quero fazer isso também, mas não com o filme Jogos Vorazes, mas com Friends, que é a minha série favorita. É isso. Então foi o que te despertou, né? Foi Sim, porque tudo começou, acho que eu penso assim, que tudo começa pela linguagem, né? Então foi uma maneira do que estava acontecendo ali naquele momento da linguagem que despertou essa curiosidade de querer ir atrás, de sim, ler sobre ainda mais, né? Então, exatamente. então a gente vai começar a entrar agora na análise do discurso, depois dessa pequena introdução. A terceira pergunta conte um pouco como a análise do discurso surgiu. Quem são os teóricos que fundamentam essa ciência? Qual
era o objetivo da análise do discurso em sua meninice. Eu peço, assim, quando eu falar essa parte, porque a maioria dos meus seguidores, eles, eu tenho, assim, uma grande, níveis, assim, diferentes, mas a maioria, Certo. eles são de estudantes que estão aí nas faculdades, nas universidades, fazendo seus Sim. cursos, talvez possam até se interessar por esse assunto, e a gente pode também plantar uma sementinha lá na mente deles. Então pensa É, na tua fala, fazer aquilo que eu vi no simpósio, né? Tipo, preciso, né, aprender mais sobre isso, enfim, despertar, né? pode ser que Então, desperte. Então pensa na tua fala, pensa nesse sentido. Assim, eu acho uma coisa bem interessante a gente começar. certo. Como é que foi? Como é que surgiu a análise do discurso? É, surgiu com um grupo de estudos, né? E aí dentro desse grupo de estudos tinha Michel Peixot, como alguns pronunciam. Esse grupo de estudos era francês, ok? Ah, e eles começaram a criar algumas teorias para o discurso. Como a gente está ali na década de 60, que foi mais ou menos a época que surgiu, nessa época a gente tem um contexto histórico bem assim, bem conturbado politicamente e economicamente falando, porque nós temos a Guerra Fria. E aí então, Michel Pechet diz o seguinte: vamos tentar é, descobrir qual é a ideologia dos discursos políticos, né? Essa era a principal função da análise do discurso logo ali no início da década de 60, né? 60, 70. E aí, então, pelo discurso político, eles poderiam saber se a pessoa que estava discursando, se ela era socialista, se ela era comunista, se ela era nazista, se ela era capitalista, ou, no caso, liberal, né? Enfim, esse foi o início da análise do discurso, apenas descobrir qual era a ideologia dos discursos. Mas, ao longo do tempo, a análise do discurso foi ganhando vários integrantes, né, vários teóricos. Aí entra Michel Foucault, que vem para ajudar também a estruturar o que é formação discursiva, o que é formação ideológica, que são pontos essenciais para fazer análise do discurso também, porque não basta só você dizer, aquele discurso ali é um discurso machista, aquilo ali é um discurso e etc. Não adianta, né? Precisa também ver como a língua funciona, o funcionamento da língua diante da ideologia, e vice-versa. Aí vem Althusser, Louis Althusser, que também é francês, ele que vai dar o martelo, vai bater o martelo sobre a definição de ideologia, vai pegar os escritos de Karl Marx e vai dizer o que é ideologia baseado nisso. Vamos só abrir um parênteses aqui, porque na época Karl Marx já era muito criticado. Então, se o Louis Althusser não tivesse reformulado a ideia de ideologia, não seria muito aceito por causa dos escritos de Karl Marx. Então ele dá uma reformulada, mas é baseado no materialismo histórico, né? Onde você tem relações de poder. Sempre vai ter uma pessoa que vai dominar uma outra pessoa. E aí a análise do discurso trabalha com isso, você verificar quem discursa e como esse discurso pode influenciar e pode também subjugar a massa. E isso é interessante porque hoje em dia a análise do discurso está bem visível, né? Você percebe que existem essas questões de discurso, né? O discurso da ciência tenta falar mais alto do que o discurso político e aí fica nessa disputa de sentidos.
E aí, então, você percebe que é um querendo estar mais certo do que o outro. E a análise de discurso verifica isso, ok? Sem valor, sem dar juízo de valor, ok? A gente não pode dizer quem está certo e quem está errado. A gente só faz mesmo uma análise disso, tá? É como Ah, se ah, só uma coisa, é como se o pesquisador ele saísse do meio para ele poder olhar o contexto, né? Isso, ele sim, poder olhar. exatamente. Ah, tá. Não existe o que é certo, não existe o certo, não existe o errado. A gente só faz mesmo uma análise, etc. Então, assim, a análise de discurso surgiu a priori para apenas descobrir ideologias, né, dos discursos, mas hoje em dia ela não é mais voltada apenas para questões políticas. Você pode pegar, quando eu falo político, eu digo no sentido de político partidário. Você pode fazer uma análise hoje de obras de arte, você pode fazer de músicas, fazer uma análise do discurso de filmes, que foi a que eu vi naquele simpósio em 2013, né, onde a gente percebe os discursos ali, as ideologias falando dentro do filme. E no caso da minha pesquisa, eu fiz análise de discurso voltado para a série Friends, né? E, enfim, aí hoje a análise de discurso está bem ampla, e a gente já tem vários nomes de teóricos que contribuíram e outros aí que já continuam produzindo conteúdo, e assim a análise de discurso não para de crescer, né? Um dos teóricos que eu estudei foi o Dominique Mangenot, né? Tá aqui, que é um teórico francês. Não sei se você já leu. Eu achei assim a Já ouvi leitura dele. falar dele, mas Eu achei ainda a não leitura. li a oportunidade. Ah, sim. É que nem Bakhtin. Bakhtin É, eu não li, sim. é a tua área, né, Bakhtin? É, Pois é, depois a gente vai falar de Bakhtin, porque foi Bakhtin que, que foi o responsável por Michel Peixoto despertar a mente para análise do discurso. Engraçado o Bakhtin, né? O Bakhtin sempre se intrometendo na linguagem, né? uma, Nas uma pessoa bases, fácil. nas bases das ciências ah, das letras, né? Podemos dizer assim, porque ele é também de literatura, né? Não só de linguística. Enfim, é isso, praticamente é isso. Tá, deixa eu ver aqui. Quanto for, como surgiu. Ah, e você já foi falando sobre os principais, né? Então aí a gente pode considerar que Michel Peixe, assim, quem foi que começou tudo? Foi ele, foi Michel Pichet, né? Ele tinha um Começou. grupo de estudos. Por exemplo, eu li o livro do Fairclough, que é um analista do discurso de vertente inglesa. Ele diz que foi Michel Pechet mais um grupo de estudos. Já outros escritores, né, da análise do discurso, por exemplo, o Cleudemar Fernandes, vai dizer que ele é o pai da análise do discurso. Aí você vai pegar a Orlandi, professora Orlandi, no livro dela Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, vai dizer que foi um grupo também de estudantes. Então, assim, não dá para dizer quem foi o pai e o que não foi. Por exemplo, tem um livro do professor Sérgio Freire, não sei se você conheceu, ele é da UFAM também. O professor Sérgio Freire, no livro dele, eu não tenho o livro impresso, eu só tenho o livro no Kindle, né? Esse daqui, Análise de Discurso, Procedimentos Metodológicos. Já ouvi falar, É, já ouvi. sim. Ele fala o seguinte, que não dá para você atribuir a quem é o pai, né? Mas aí o nome do Michel Peixe vai aí na frente e aí Mais forte. acabam considerando como se Então, fosse, assim, né? vamos só manter aqui, falar a lista, para, no caso, eles quiserem procurar atrás, ler sobre livros. Então, a gente pode citar o Michel Pichet, o Isso, Althusser, que você falou, sim, deu mais.
na semântica e o funcionalismo. O Foucault. Ah, sim, isso é verdade. Deixa eu só dar abrir um parênteses, que eu achei interessante você ter falado isso aí, porque é o seguinte, se hoje nas escolas públicas e particulares a gente estuda semântica, né, as figuras de linguagem, os sentidos, graças ao Michel Pechet. Por quê? Ele que deu muita ênfase à semântica. Até então, ali no final da década de 50, a gente estudava muito o estruturalismo, né? As regras gramaticais. Você tinha que priorizar isso, o ensino tradicional da língua. Você não podia pensar por outras perspectivas da linguagem, né? Então, ele veio bater o martelo e disse, não, gente, a gente também tem que trabalhar com a parte da semântica, ela é muito importante. Então, se hoje a gente estuda isso nas escolas, é graças a ele. Quem fala isso é o Norman Franklock no livro dele no livro dele Discurso e Mudança Social. Né? Ele diz que foi por causa de Michel Pechet que hoje a gente estuda aí as figuras de linguagem, a semântica, né, os sentidos e etc. Então, Michel Pechet, Althusser, Foucault. Eu queria que depois, se você tiver algum comentário sobre Foucault, porque também Foucault ele é um dos autores assim que ele é bastante comentado na minha página, assim, o pessoal gosta muito. Se você puder fazer algum comentário sobre ele, alguma curiosidade, seria bem interessante. Eu li só um livro dele. Pois é. Que foi o de sexualidade. Comentário. Lacan seria um, né? Jacques Lacan também. Jacques Lacan também entra. De Charadot, não sei também a pronúncia. Patrick Charadot. Que é o Dominique Manganot. E Dominique Manganot e o Percloff, né? O Percloff eu já li alguma coisa sobre ele. Então, sim, inclusive você me deu um livro do Farclough. Você me emprestou. Aí você falou, pode ficar. Aí eu não sei se eu te devolvo ou se eu fico com o livro. Eu já tenho lido, eu já. Beleza, então. Um nome diferente para mim. Então, pessoal que está aí na live, quem que se interessar por análise do discurso, a gente listou aqui esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes aí de pessoas, de teóricos, que podem dar uma luz para vocês sobre análise do discurso. Então, já decora aí, já coloca aí na sua lista para leitura. E agora você poderia falar um pouco sobre o Foucault, porque ele é muito comentado assim, na minha página, que eu percebo quando eu coloco algum nome de Foucault, o pessoal já... Só se você tiver algum conhecimento, assim, quer falar alguma coisa sobre ele. Sim, sim. O que acontece? A obra que eu li do Foucault foram duas, que está no meu computador. Eu baixei na internet gratuitamente, em PDF, que é sobre sexualidade, né? Eu achei interessante a fala dele sobre sexualidade, porque eu estudei por causa da minha pesquisa, da especialização, eu precisava ter uma base, e aí quando eu vi Foucault escrevendo sobre sexualidade, eu achei sensacional. Mas na análise do discurso, como é que ele entra? Bom, como eu falei no início da década de 60, ainda estava se organizando a análise do discurso, né? Era uma coisa muito, muito, muito básica e simples, né? O Michel Foucault vem também para contribuir. Ele contribui com duas coisas: a formação ideológica e a formação discursiva, né? E o que ele propõe dessas duas, né, formações? A gente chama de formação ideológica FI e a formação discursiva a gente chama de FD, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou até pedir licença para pegar o exemplo do livro do professor Sérgio Freire. Ele dá um exemplo muito interessante. Imagina o seguinte, né, que um homem fala assim, um homem casado, eu ajudo a minha esposa lá em casa. Né? Então nós temos essa frase. Vou pegar um exemplo bem simples, né? Que até mesmo ele menciona no livro dele. Eu ajudo lá em casa. Aí você percebe que essa frase, eu ajudo lá em casa, tem outras nuances linguísticas que eu poderia fazer uma análise. Por que a pessoa falou eu ajudo lá em casa, né? Sendo que você percebe
cria-se um pressuposto de que ele não tem a obrigação de fazer as tarefas de casa, então ele só ajuda. E aí esse trabalho pressupõe-se que é exclusivamente da mulher. Então a formação discursiva seria machista, né? Você designa, não, o trabalho para a mulher é o trabalho de casa e o trabalho do homem é o trabalho fora de casa, né? Ele tem que ganhar o pão dele. E a formação ideológica é a formação patriarcal, onde você precisa, você percebe que há papéis bem definidos, né? Então, Michel Pechet vai dizer isso, que formação discursiva é o modo como se materializa a ideologia dele. Então, ele tem uma mente, a ideologia dele é voltada para o patriarcado, a formação, né, o modo como ele vai proferir esse discurso vai ser com esse cunho machista, entende? Então, o Michel Foucault contribui na análise do discurso voltado para essa área, entende? Só, especificamente falando. Então, assim, o que eu sei do Michel Peixoto é somente isso na análise do discurso. É o Foucault. Perdão, Foucault. É porque os dois são Michel. Aí eu confundo às vezes. O Foucault ele vai dizer só isso mesmo, sobre formação discursiva e formação ideológica. Isso é uma coisa muito interessante, assim, eu acho que até também para mim, porque como eu já admiti, né, tenho um pouco conhecimento, mas eu já fiz disciplinas, eu tenho assim um básico, eu conheço. Aí certo. Você colocou aqui exemplos do Brasil, né, assim, então eu vou formular aqui uma pergunta. Como você percebe que quais os caminhos que a gente percebe que está percorrendo dentro do Brasil, aqui a análise de que caminhos assim, você percebe, você tem uma noção de que linhas a análise do discurso está seguindo. Você colocou aqui Ernie Orlandi e o Ciro Pocente como exemplos brasileiros, né? Então, sim. A partir assim, que linhas que você tem de tecer comentários em relação a isso, em relação à análise do discurso brasileira? Bom, a análise do discurso no Brasil vem na década de 70 para 80. Né? Isso quem fala é a professora Orlandi. E assim, a maioria das análises que são feitas aqui, elas são de linha francesa. Né? A gente até vai explicar um pouco qual é a diferença da análise do discurso francesa para a análise do discurso inglesa. E, assim, cresceu muito de lá para cá as pesquisas nessa área. Né? Aqui no Brasil ficou muito popularizado entre os estudantes de letras. Não sei porquê, né? Houve esse encantamento. Mas você tem muita produção e muita coisa boa aqui no Brasil para você pesquisar. Inclusive, quando eu comecei a fazer a minha especialização, eu fiquei muito assim pensativo. Cara, como é que eu vou proceder? Como é que eu vou fazer a minha metodologia, né, para pesquisar? E você baixa na internet diversos artigos de análise de discurso com diversos temas, diversos corpos, né, que a gente chama, que são os objetos de estudo, os alvos de estudo. E aí você tem uma noção de como você deve proceder como pesquisador. Então, eu acredito que a tendência no Brasil é aumentar muito analistas dos discursos, né? Aumentar o número de analistas dos discursos. Então, eu acredito que o Brasil é um campo muito fértil, ainda mais agora com essas questões políticas partidárias, né? que a gente tem visto nas mídias sociais e também na mídia. Na mídia social que eu falo, tanto televisão quanto Instagram, né? A internet no geral, a gente vê que tem muita coisa para analisar.
Tem muita coisa, muito material bom para a gente explorar bastante. Eu acho que é isso. Consegui Ah, responder a tua pergunta? Consegui? conseguiu sim. E agora, se tratando assim dos procedimentos metodológicos, né, que eu já até tenho uma noção disso, mas eu queria que você explanasse. Quais são os procedimentos metodológicos, ou seja, o que um analista do discurso deve fazer para analisar um discurso? Os procedimentos metodológicos. Não tem. Não tem procedimento metodológico. Aí você fala, então é uma coisa bagunçada, então o cara é um analista do discurso para, né, fazer uma coisa assim, sem sentido, sem noção, sem organização. Não, também não é assim. Não tem uma estrutura fixa, mas não é bagunçado. Eu até achava estranho isso, né? Quando eu comecei a estudar análise de discurso, eu ficava pensando, gente, mas, tipo, aquela mente estruturalista, né? Eu ficava, olha, a gente estuda fonética aqui, a gente aprende os sons e tal. Na análise de discurso não tem uma coisa assim fixa, fechada? Não, não tem. E aí você parar para pensar, bom, o curso de letras é um curso de humanas, não é um curso de exatas. Então, a análise de discurso não tem como você prender em uma coisa exata, porque discurso é dinâmico, né? Assim como a língua é dinâmica. Então, o que a gente tem que aprender sobre a metodologia? Não existe metodologia, mas você precisa ter bases, né? Você precisa ter noção do que é discurso, você precisa ter noção do que é texto, você precisa ter noção do que é sujeito, você precisa ter a noção de polifonia, que aí já é a tua área, polifonia, porque a gente vê aí Bakhtin também. E aí, por exemplo, na questão de discurso, né? Muitas pessoas acham que análise de discurso é aquele discurso, né, se remete apenas ao que a pessoa fala num palanque, né, num púlpito, e aí então ela fala aquilo e aquilo ali é um discurso. A análise de discurso entende que discurso não é isso. Discurso é composto de duas coisas. É a soma de texto e a soma de contexto histórico. Isso é discurso, né? E aí também a gente precisa entender o que é a noção de texto. Não se delimita apenas à escrita. Texto é tudo aquilo que você consegue produzir e é interpretável, tá? Então, se a pessoa mostra o dedo do meio para uma outra pessoa, você consegue entender o gesto, né? O que é aquilo ali? Você consegue interpretar, então, aquilo ali também é texto, tá? Então, filmes são textos, séries são textos, novelas, jornal, enfim, qualquer coisa que é interpretável é texto. Então, a análise do discurso vai pegar esse texto e vai analisar o contexto histórico. E ali vai dizer, olha, aqui nós temos um discurso. Isso é discurso, né? Que mais? Noção de sujeito, né? Para falar de noção de sujeito, eu prefiro fazer igual ao professor Sérgio Freire fez no livro dele. Eu prefiro dizer o que é ideologia, primeiramente, para poder dizer o que é sujeito, né? A ideologia é baseada, como eu disse, né, em Karl Marx. Né? Althusser elabora um livro chamado... me fugiu. Eu escrevi aí no roteiro, esqueci o nome do livro. Os aparelhos... como é que é o nome do livro dele? Está escrito aí do lado, Althusser, esqueci o nome. Deu branco agora. Deixa eu Os ver. aparelhos Os aparelhos ideológicos do Estado? ideológicos do Estado. Os aparelhos Isso, ideológicos do Estado. lembrei. Então ele escreve esse livro e diz o seguinte, bom, o que é ideologia? A ideologia é um conjunto de ideias que pega um pouco do que Bakhtin fala sobre as vozes, né? Que nós
somos constituídos por ideologias, né? São Exato. essas as... Hã? Nós somos atravessados Somos por essas vozes. atravessados, exatamente. E aí o que acontece? Essas ideologias são diversas, são infinitas, e aí o indivíduo começa a falar por essas ideologias. Ele não escolhe as ideologias, a ideologia que escolhe o indivíduo. O indivíduo, É, então, pode é falar. aí que entra a questão do sujeito ser assujeitado, assujeitamento do sujeito. Isso, exatamente. Aí o sujeito pensa que é dono da ideologia, mas não, ele se assujeita, ele se subordina à ideologia e ele passa a falar por ela sem ele perceber que está falando por ela. Então, por exemplo, se eu sou um católico, não é porque eu escolhi ser católico, eu sou católico porque a ideologia fez com que eu aceitasse isso e eu comecei a falar por meio dela. Então, isso, no caso, seria a ideologia religiosa. Então, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, você é assim porque a ideologia te chama e você fala por ela, né? Você não é ela que fala por você, é você que fala por ela. Então, essa é a noção de sujeito, você se assujeita a isso. E aí lembra muito o que Lacan diz, né? Jacques Lacan era psicanalista, entra nas discursos para a contribuição da noção de outro, com o O maiúsculo, e outro com o O minúsculo. O professor Luiz Carlos gostava de falar outrão e o outrinho. O outrão é o inconsciente, né? O Freud dizia que o inconsciente é a área que ninguém consegue alcançar, é uma área inatingível, né? É o imaginário. E o consciente é aquilo que a gente tem a consciência das coisas, né? Já Lacan vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma releitura de Freud. Freud dizia que era isso. Eu digo, porém, que esse inconsciente não é tão obscuro assim. Esse inconsciente, a gente pode dizer que é linguagem, ele se manifesta através da linguagem, né? Então, acho que essa noção de Lacan é muito interessante. Então, eu agora estou falando com vocês aqui usando o meu outrinho, essa parte consciente, né? Mas dentro da minha mente eu tenho aqui um outrão que é inalcançável por vocês aí que estão nos assistindo, né? E até mesmo por mim, né? Eu não consigo ter essa dimensão do outrão. Então essa é a noção de sujeito, é a noção de ideologia, né? Tem mais alguma coisa aí? Sujeito, formação discursiva, polifonia, discurso, já falou Polifonia, aí? eu deixo você falar. Polifonia eu já falei, né? Que até você falou também, que é esse atravessamento de discursos, né? De ideologia, e a pessoa vai se constituindo como ser, né? Então, só fazendo um resumo, pegando tudo que você disse, para os estudantes aí anotarem, não sei, ou pegarem de situações que a gente precisa analisar, perceber dentro da análise do discurso. Primeiro, conceito de discurso, noção de texto, Sim, noção de ideologia marxista, sujeito sim, lacaniano, sujeito, isso. formação discursiva, formação ideológica Foucaultiano, e polifonia. E polifonia. isso. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos que um analista do discurso precisa ter essa noção de ambos esses contextos Sim, para poder sim, basear suas pesquisas, para poder. Não importa a pesquisa que ele vai sim. seguir, né? Não importa, ele precisa entender, Essa pelo só, menos. inclusive, o professor Sérgio Freire fala que essas coisas que a gente acabou de discutir aqui, elas são a base. Então, até mesmo quando você vai fazer uma análise do discurso, você precisa citar isso no seu trabalho acadêmico. E aí, depois, nos outros capítulos da sua dissertação, né, da sua monografia, você vai
pegar outros teóricos para puxar para a tua vertente. Mas, a priori, você precisa dizer isso. Entendeu? Isso, Essas noções escritas. eu achei isso daqui muito parecido com o que acontece na linguística aplicada, porque a linguística aplicada também não tem uma metodologia Sim, fixa. eu vi a tua live ontem com a Bia. Realmente é assim. Ela vai oferecer caminhos possíveis para a gente chegar onde a gente quer. Ela não tem assim é isso, colocar em caixinhas e a gente precisa fazer tudo isso para poder chegar nos resultados. Não. A partir do contexto, de tudo que a gente vai analisar, avaliar e que a gente vai chegar num resultado. Chegando Sim, aqui às mais exatamente. fáceis, né? Existe duas linhas da análise do discurso, a francesa e a inglesa. Pode comentar sobre isso, qual a diferença entre elas, o que acontece? É muito simples a diferença. A diferença é o seguinte, que a análise do discurso francesa vai analisar com mais bagagem social, entende? E a análise de discurso inglesa vai analisar com uma bagagem mais textual. Então, a análise do discurso inglesa vai se preocupar muito mais com o texto, vai ser uma espécie de análise textual, excluindo um pouco a análise social, e a linha francesa vai pegar mais o social e vai excluir um pouquinho a parte do texto em si. Essa é a diferença. Eu só vim descobrir essa diferença no início da especialização, porque a gente teve uma matéria, e aí o professor falou, olha, qual vai ser a pesquisa de vocês? Já vão pensando aí, né? Vocês vão querer a linha francesa ou vocês vão querer a linha inglesa? Aí eu pensei, já que o Brasil, a maioria é francesa, então vamos para esse lado. E tem muita produção boa. E eu não sei se daria para fazer análise de discurso. A que eu fiz, né? A monografia que eu fiz, pesquisa que eu fiz, não sei se daria para fazer voltado para a linha inglesa. Eu acho que não daria, porque no meu trabalho eu busquei muito mais esse lado social do que essa parte da análise textual restrita, sabe? Acho que é isso. Eu achei muito Essa interessante, porque a gente pensa que é uma coisa maior, então só é basicamente, resumindo tudo, sim, essa questão, então, né? Muito eu interessante. fiz uma coisa bem resumida, mas assim, todos eles têm a noção do que é texto, eles têm o Tudo, mesmo tudo. pensamento, noção de texto, noção de discurso, noção de sujeito e etc. A questão é essa, que um vai focar mais na linguística textual e o outro vai focar no contexto social. Está muito interessante. Conte-nos um pouco sobre a sua pesquisa. Então, a minha pesquisa, eu estou pensando nessa pesquisa faz tempo. O professor Luiz Carlos, inclusive, ficou muito chateado comigo, mas eu vou explicar o porquê. Em 2015, eu comecei eu falei para ele, né, professor Luiz, que ele foi o meu orientador para o TCC da graduação. E aí eu falei para ele, professor, eu queria que você me ajudasse a fazer um trabalho de conclusão de curso que eu pudesse usar no mestrado. E aí ele falou, olha, então eu vou te ajudar, a gente pode fazer um pré-projeto, e aí a gente faz em cima desse pré-projeto um artigo, né, um artigo científico. Legal, maravilhoso, vamos lá. Só que aí aconteceram alguns imprevistos, alguns contrapontos, né, na minha vida pessoal, e eu não consegui mesmo concluir esse trabalho. Então, assim, eu consegui fazer o projeto, né, o pré-projeto, mas não consegui concluir o texto. E aí, então, eu vim trabalhando com essa ideia, terminei o TCC, mas com um outro viés, um outro texto. E aí eu pensei, cara, eu preciso concluir, não sei se no mestrado, numa especialização, aquele assunto inacabado da graduação.
preciso concluir isso. E aí, então, o que que eu fiz? Falei, vamos fazer uma especialização em análise de discurso, vou pegar aquele trabalho que eu fiz lá em 2015, aquele trabalho inacabado, e vamos reformular. Acabou que eu mudei muita coisa. Até porque de lá para cá a gente tem mais leituras, a gente tem mais experiência, né, de vida, enfim. Tudo aquilo que eu fiz naquele trabalho, naquele pré-projeto, não tem mais nada nesse de agora. Então mudei muito. Aí o que a gente faz então? Nessa minha pesquisa, peguei essas bases que a gente citou agora há pouco, né? A gente precisa colocar isso no trabalho, na pesquisa. Aí a minha pergunta era: por que que alguns assuntos polêmicos dão mais audiência, né, receptividade da parte do público em programas de humor e não em programas com uma abordagem mais dramática, né, suspense, terror e etc. Então essa era uma inquietação que eu tinha, né, o porquê de os discursos parecerem mais aceitáveis em programas de comédia e pegar esses mesmos discursos, colocar em uma abordagem mais dramática e essa abordagem não ser tão aceita assim, né? E aí foi o que aconteceu. Eu peguei a série Friends, que eu amo essa série desde o ensino médio, né? Inclusive quem me apresentou essa série foi um amigo meu, o Wendel. Um abraço para ele se ele estiver assistindo. Se ele não estiver assistindo, ele não vai ser mais o meu amigo. E aí então eu pensei, bom, vamos pegar os assuntos polêmicos da série. A série trabalha com diversos assuntos. Trabalha com homossexualidade, que é um assunto polêmico. Trabalha com incesto, também, que é um assunto polêmico. Trabalha com inseminação artificial, que na década de 90 era uma coisa assim, era uma coisa abominável, né? Tanto é que até a própria Globo fez novela Barriga de Aluguel, né? Na década de 90, ali, 80 e 90, falando sobre esse tema que era um absurdo nessa década. Então a série fala sobre a inseminação artificial. Que mais? Sobre tabagismo. Enfim, outros assuntos polêmicos. E aí, então, o que eu fiz? Pensei, bom, preciso pegar esses discursos, né, que, ao meu ver, são polêmicos e que eram polêmicos também para a época, e agora eu preciso de um teórico para fundamentar o que é polêmica, porque eu não posso simplesmente falar, cara, isso aqui é polêmico porque eu achei que é polêmico, né? A análise de discurso tem essa preocupação de que o pesquisador não pode colocar a sua opinião na análise, né? Porque senão acaba que você estraga. Embora é admitido que toda pesquisa não vai ficar isenta de imparcialidade. Sempre vai ter ali pontos que, né, é ilusão dizer que não tem imparcialidade. Isso é uma ilusão. Sempre o discurso vai estar carregado de noções tendenciosas. Então, achar que não existe isso é muita inocência. Tá, e aí então eu pego o Dominique Manganot, esse livro aqui. Ele tem 12 conceitos de análise de discurso, e um conceito que ele pega de Halliday é a noção de polêmica, aliás, a noção de registro. E dentro do registro existe a polêmica, né, que também é considerado como violência verbal. Aí eu falei, cara, vamos mergulhar nisso daí. Eu peguei, comecei a ler, estudei, vi, eu falei, gente, que sensacional, a polêmica aqui que é tratado, né? Existem diversos tipos de violência verbal. A gente não pode pensar que violência verbal é simplesmente você xingar uma outra pessoa, você é isso, você é aquilo. Não, violência verbal não tem nada a ver com isso, né? Violência verbal tem a ver com os discursos polêmicos. E aí o Manganot fala no livro dele como
como a polêmica surge, quais são qual é o contexto histórico que permite que a polêmica surja, porque não adianta você jogar uma polêmica se o teu contexto histórico não permite que você jogue essa polêmica, né? Então acaba que o discurso vai soar vazio, né? E eu pensei, bom, beleza, peguei aí então a referência de polêmica. Agora eu preciso de um teórico para conversar com o Manganô. Já que eu peguei a polêmica, agora eu preciso saber o que é humor. Né? Aí a gente pega Aristóteles, eu me lembro da aula da professora Sebastiana, de literatura, e aí ela cita Aristóteles falando sobre o humor, né? A comédia, quer dizer, sobre a comédia. Eu fico, da hora, né? Vamos pegar a comédia. Só que Aristóteles acha que a comédia não é tão nobre assim. Fala que a comédia ela era usada de maneira pífia e que não era interessante. E Aristóteles sempre vai colocar a tragédia e a epopeia num patamar sublime, né? Uma coisa assim que inspira as pessoas. E isso que o povo deveria apreciar. E não comédia, porque comédia é você rir da desgraça alheia, né? Então a comédia ela é colocada no nível inferior em relação a um gênero textual, vamos dizer assim. Aí então acontece, eu falei, cara, qual é o outro um teórico aí que fale sobre humor? Aí eu descubro que Freud fala sobre humor. E aí interessante que o livro dele, eu esqueci o nome agora, do Xiste ao Xiste e o Inconsciente, que ele publicou em 1905, lá tem um capítulo que ele fala sobre humor. Esse livro tem na internet gratuitamente também. E tem também no Kindle. E aí, então, ele fala como o humor se comporta. Existem 3 tipos para você alcançar o riso. Isso quem diz é o Freud. Tem a comédia, ou chamado cômico, tem a pilhéria e tem o humor. O cômico é quando você ri da desgraça dos outros, né? Freud considera isso o mais pobre estimulante para o riso. A pilhéria é você rir de piadas, né? Ele chama de xiste, pilhéria, né? São as piadas que a gente ouve, né? A gente lê também, no caso aí do diário, tenho várias produções de memes, então você tem provoca o efeito do riso usando a linguagem. E Freud diz que é estritamente linguístico. Isso que me chamou muita atenção. Olha que interessante, né? A pilhéria só funciona, o xiste só funciona no campo da linguagem. Não existe outra possibilidade. E aí tem o humor. E Freud diz que o humor é o que enobrece a pessoa. É quando você causa o efeito de riso, mas ao mesmo tempo causa reflexão. Aí eu fiquei, olha que interessante, né? E aí eu pensei, bom, então eu vou pegar a parte do humor, não vou ficar com os outros 2, né? Nem com o xiste e nem com o cômico. Vamos pegar essa parte do humor. E aí então, já tem os 2 teóricos, e aí eu fiz o seguinte, bom, agora a gente vai pegar um corte do episódio da série. Eu escolhi o episódio 7, aliás, o episódio 19 da 7ª temporada, que é não sei quem acompanha aí a série Friends, é o episódio em que o Ross tem uma prima chamada Cassie, e aí ele fica ela fica na casa da irmã dele, a Mônica, só que Só um momento. Oi. Eu Oi. porque tá aparecendo aqui 20 segundos restantes. Eu acho que vai cair a live. Porque a live ele só suporta por 1 hora. Sério? Nossa, a gente já tá 1 hora falando. Caraca. Nem percebi. Eu acho que vai cair.